Gravação. Bom dia, vamos começar a nossa aula de cultura política e o tema é a questão da ideologia. Eu vou abrir aqui uma apresentação, certo? Espero que ela esteja sendo vista por todos. Só peço que confirmem, por favor. Tá tudo certo? Tá sim. Tá, muito obrigado. Sim. Então vamos lá. O termo ideologia que eu vou usar, claro, aqui nessa nossa conversa, nessa aula, é baseado no texto que eu indiquei alguns capítulos para vocês lerem, que é o texto A Questão da Ideologia, do Leandro Conder. Mas o próprio Leandro Conder se reporta a um verbete, Ideologia, do Mário Stopino, que eu também vou me basear aqui para fazer essa introdução, essa conversa, né, para realçar alguns pontos sobre a noção de ideologia. Primeira coisa que tem que ficar claro é que a ideologia é um termo com muitos significados, portanto, ele é polissêmico. Ele tem uma ampla gama de significados, né? Ele é extremamente divergente, a depender de quem o expõe. É um termo que, quando alguém vai utilizar, é bom definir como compreende essa noção ou esse conceito de ideologia. Exatamente porque não tem uma única forma, nem um único modo de interpretá-lo, tá? Bom, se você se basear no Norberto Bobbio, que é um grande pensador, um grande teórico político italiano, foi senador vitalício na Itália, ele já é falecido, mas ele tinha uma capacidade gigantesca de trabalhar questões da teoria política complexas de uma maneira bastante clara para que todos pudessem compreender os significados ou o que estava em questão, né, nos diversos debates teóricos da teoria política. E ele disse que era possível identificar um significado fraco e um significado forte da expressão de ideologia. Então, ele conseguia agrupar no que ele chamava significado fraco e significado forte. No que ele definiu como significado fraco, ideologia vai designar um gênero ou espécies de sistemas de crenças políticas, ou seja, um conjunto de ideias e de valores que dizem respeito à ordem política e tem como função orientar comportamentos políticos coletivos. Bom, é bom ficar bem vamos dizer assim, atento a esse tipo de significado que ele chama de fraco, que é um conjunto de ideias, valores a respeito do ordenamento político, por exemplo. E aí, o que o Norberto Bobbio considerava um significado forte? É exatamente o significado que foi cunhado, que foi construído por Karl Marx e que entendia a ideologia como uma falsa consciência das relações de domínio entre classes, né? Então, ele diferencia claramente do primeiro, que é essa significação fraca, porque mantém no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada pelos vários autores, né, que vão usar também essa expressão, a noção de falsidade. A ideologia, portanto, a partir do Marx, contém uma falsificação, vamos dizer, uma crença falsa, ou mesmo uma inversão dos padrões ou termos de realidade, né? No significado fraco, o Bobbio via que a ideologia é um conceito neutro, né? Mais ou menos em que sentido essa aplicação do neutro aqui? É que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças políticas. Ele pode ser uma concepção extremamente legítima, tá? No significado forte, ele é um conceito negativo com Karl Marx,
né? Que denota precisamente o caráter mistificante da falsa consciência de uma crença política. Tá? Eu vou voltar no final da nossa conversa aqui a esse significado forte. Na ciência e na sociologia, política, né, acabou predominando a noção fraca de ideologia, né? Tanto no geral quanto no particular. Então, o caráter da ideologia ele tem sido atribuído a uma crença, a uma ação, a um estilo político, pela presença neles de certos elementos típicos como doutrinarismo, dogmatismo, um componente passional, com forte componente passional, que foram diversamente definidos e organizados por diversos autores, tá? Então, esse é um significado, por exemplo, da ideologia como uma concepção política de mundo e assim sucessivamente, né? Em Marx, a ideologia denotava ideias e teorias que são determinadas ou condicionadas, a depender do autor que interpreta o Marx, pelas relações de dominação entre classes e que determinaram ou determinam tais relações, dando uma falsa consciência, né? Então, a ideologia estava ligada à classe social e estava ligada à apropriação da riqueza produzida, que gerava na sociedade fenômenos que o Marx vai chamar, inclusive, de fenômenos de um certo misticismo, né? Que ele vai considerar que nubla a visão, que não permite que as pessoas tenham a visão correta da dominação, né? Então, você vai ter dois caminhos evolutivos a partir de Marx, aí, segundo vários pesquisadores. Um manteve-se e se generalizou como o princípio da determinação social do pensamento. Vários marxistas vão alterar o conceito de ideologia do Marx, tá? Mas alguns vão manter claramente a ideia que o pensamento tem uma determinação social e que tem, se você for detectar a origem, o seu nascimento relacionado à chamada luta de classes ou a importância da classe social está bem consolidada na formação dos pensamentos, né? E só que ali também vai, para quem vai para esse lado da determinação social do pensamento, o quesito, vamos chamar assim, o requisito falsidade, vai perdendo força, tá? Então, a ideologia ela vai se dissolver no conceito geral de quase que uma sociologia do conhecimento, onde o conhecimento ele emana efetivamente da sociedade, tá? Mas também vai haver um outro caminho que nasce do Marx, onde se reinterpreta o requisito da falsidade com o resultado de perder de vista a determinação social da ideologia. E, curiosamente, isso vai reforçar a crítica neopositivista da ideologia, que vai acentuar muito que o conhecimento ideológico é falso, mas vai deixar de lado a emergência ou a genealogia daquilo, a origem, melhor dizendo, daquilo que está na questão da classe social, da apropriação da riqueza, da propriedade e da classe dominante. Tá? A gente não pode omitir o fato de que a generalização da determinação social do pensamento foi tomada ao pé da letra e muitas vezes foi banalizada, tá? Produzindo concepções que colocam no mesmo plano todas as crenças, limitando-se a julgar igualmente verdadeiras todas as visões de mundo das diversas sociedades, classes, igrejas, seitas, e colocando
definitivamente de lado o conceito de ideologia como Marx empregou, né, como expressão do embate de classes, expressão de uma inversão do real e de uma falsificação desse real, que é extremamente importante e funcional para o poder operar. Já na segunda direção, aqui insiste na, vamos dizer assim, na falsificação e que abandona a ideia da determinação social e principalmente da determinação de classe, você vai ver que existe o pensamento, por exemplo, do Vilfredo Pareto. Foi um grande economista, um grande matemático, um grande pensador também, tá? E ele fazia críticas das ideologias como uma crítica minuciosa e incansável da falsidade e dos tipos particulares de falsidade, em especial nas teorias sociais e políticas, né? Você tem que ver que o Vilfredo Pareto ele é um autor muito ligado a vamos dizer assim, a ideias de que o mercado funciona extremamente bem sem a intervenção de forças como o do Estado. O Vilfredo Pareto está comprometido com um conjunto de pensamentos também na economia muito mais contra a ideia de que a economia expressa a luta de classes, expressa, vamos dizer assim, aquilo que o Marx detectou no Capital, tá? Bom, o Bobbio dizia que aquilo que para Marx é um produto de uma determinada forma de sociedade, para o Pareto, torna-se o produto da consciência individual, objeto de uma análise quase que psicológica. Tá? Só lembrando uma curiosidade, a curva de Pareto é muito importante, é um pouco diferente na estatística da curva normal, né? Curva de Gauss. Mas a curva de Pareto é aquela curva do sino, aquela curva da cauda longa que foi popularizada recentemente. Mas a cauda longa é uma aplicação da perspectiva do Pareto, né? Em fenômenos que existem na economia. Muito curioso, tá? Mas vamos lá. Pareto abre, assim, o caminho para uma interpretação neopositivista, segundo a qual a ideologia designa as deformações que o sentimento e orientações práticas de uma pessoa, né, está aí o peso psicológico, operam nas suas crenças, transvestindo os juízos de valor sob a forma simbólica das asserções de um fato, tá? Então, você vai olhar determinadas coisas a partir dessas crenças e não a partir do fato em si. Se a ideologia é um aspecto essencial na política, e uma vez concluído que o seja, né, o que é que ela é e como pode ser explicada? Né? Essa é uma questão importante para diversas correntes de pensamento. No primeiro caso, a ideologia é contraposta à verdade, à ciência, ao conhecimento válido, em geral, né? No segundo caso, o que importa não é o valor da verdade, mas, por assim dizer, o valor funcional da ideologia. Para que ela serve? Como que ela opera na sociedade? Como ela funciona, né? A objeção, portanto, que se pode apresentar contra essa posição é que, na interpretação originária do conceito, ao que o Marx mostrava a inversão do real, né, a falsidade e a função social da ideologia não são reciprocamente independentes, e sim estreitamente ligadas entre si. Tá? A ideologia ela não acontece só na cabeça das pessoas, elas têm
na verdade, relações sociais que emergem, né? Mas, enfim, assim você já está fazendo a crítica a uma percepção paretiana da ideologia, tá? Bom, de uma parte, a falsa consciência, velando ou mascarando os aspectos mais duros e antagônicos do domínio, tende a facilitar a aceitação da situação de poder e a integração política e social, tá? De outra parte, porque falsa consciência, a crença ideológica, não é uma base independente do poder. Isso, a sua eficácia, a sua estabilidade dependem, em última análise, das bases efetivas da situação de domínio. Para Marx, das relações de produção, das relações de propriedade, de apropriação da riqueza produzida, que vai emergir um conjunto de ideias para justificar aquela apropriação, para torná-la algo quase que naturalizado, quase que coisificado. Então, a ideologia, ela nasce de relações de trabalho e, por outro lado, ela diz respeito a justificativas importantes de por que as coisas são do jeito que são. Isso na visão do Marx. E na hora que se explica como as coisas são como elas são, é aí que o Marx fala: a ideologia vai penetrar em todas as classes, mas ela beneficia uma classe em particular. Ela naturaliza um certo tipo de dominação, tá? É aí que está a falsificação ou a inversão do real. Se essas proposições podem conferir um significativo descritivo e empírico, um significado, portanto, descritivo e empírico, mais do que polêmico, descritivo ou meta-empírico, o conceito forte de ideologia, esse originário no Marx, torna-se, por isso mesmo, um conceito importante para o estudo científico do poder e, portanto, para o estudo científico da política. Se você pegar o Bobbio, ele acha isso e tantos outros acham isso. Mas isso é muito difícil de fazer. E isso é diferente da origem lá atrás do termo ideologia, com Destutt de Tracy, que era um pensador iluminista que queria criar uma ciência de todo o pensamento, das ideias, né? Foi aí que nasce a ideia, o termo ideologia, né? Antes do Karl Marx. É que o Marx vai utilizá-lo meio que no sentido que o Napoleão utilizou, mas o Napoleão fez uma crítica, falou: tudo isso é uma ideologia. Quando Napoleão usa esse termo no enfrentamento político que ele teve, ele estava querendo dizer que a ideologia era uma falsificação, era algo extremamente incorreto. O Marx vai utilizar isso, o termo ideologia, mas ele vai utilizar de uma maneira muito consistente. Ele vai ver que a ideologia ele usa como uma noção para mostrar toda essa essa relação de falsificação que diz, por exemplo, que a origem da riqueza é o próprio dinheiro e não o trabalho, que as coisas têm vida própria, né, que tem a ver com o fetichismo, né, que o Marx vai identificar, enfim. Por outro lado, o que está sendo dito agora é que é possível fazer uma análise das ideologias, do peso das ideologias na política, identificar a ideologia empiricamente, quais são as adesões a certas ideologias? Sim, é possível. Mas vamos lá, vamos pegar exemplos de definição do sentido fraco do termo ideologia, do sentido que se desenvolveu, né, como crença, como opções ou como dogmas aplicados na política, né? O David Euston, ele via nas ideologias interpretações, princípios éticos explícitos e elaborados para definir o escopo,
a organização, as fronteiras da vida política, e que ofereciam uma interpretação do passado, uma explicação do presente e uma visão do futuro. Então, olha só, ele não está fazendo um juízo negativo da ideologia, ele está dizendo que existem ideologias. Acho que fica nítido isso para vocês, né? O Winston, ele que foi um importante cientista político canadense, já falecido, que trabalhava o comportamento político e que ele trabalhava também uma visão sistêmica das políticas, né? Ele aplicou a teoria dos sistemas à teoria política, com inputs, outputs, aquela coisa da teoria dos sistemas. Ele distinguia as ideologias em partidárias, aquelas destinadas a organizar o consenso em tipos particulares de linhas políticas e praxes de governo, né? Práticas de governo, as legitimantes, destinadas a sustentar ou a contestar o regime político e o direito de governar para os governantes. Então, tinha esse conjunto de ideologias, e as comunitárias, as voltadas para o apoio da persistência ou da transformação da comunidade política em seu conjunto. Então, ele vê a partidária, a legitimante e a comunitária, né? Agora, vamos para um outro tipo de definição. Que o Zbigniew Brzezinski, um autor muito importante nas relações internacionais, dizem que ele teve no coração da destruição da chamada União Soviética, com a ideia da Guerra nas Estrelas, do confronto que elevasse os gastos militares da União Soviética até que ela sucumbisse. Enfim, o Brzezinski é um estrategista e um pensador de teoria política norte-americana, muito influente, e ele tem uma definição de ideologia, que é essa: um programa adotado para a ação de massa, derivado de determinados assuntos doutrinais ou doutrinários, sobre a natureza geral da dinâmica da realidade social. Repare nessa passagem, tá? Ele é derivado de assuntos, de doutrinas, sobre a natureza geral da dinâmica da realidade social, como ela, por que ela funciona assim, como ela funciona. E que combina certos acertos, certas afirmações sobre a inadequação do passado ou do presente a certas tendências explícitas de ação para melhorar a situação e certas noções sobre o estado final e desejado das coisas. Ele fez isso no livro Ideologia ao Poder na Política Soviética, que ele estudava muito, porque o objetivo dele não era só o estudo, era agir sobre o tal do socialismo real e o seu principal defensor, que seria o então Estado Soviético, né? Já o Herbert Markowski, ele é autor de uma pesquisa sobre ideologia e que ele definia como sistemas de crenças explícitas, integradas e coerentes que justificam o exercício do poder e explicam e julgam os acontecimentos históricos, identificam o que é bom, o que é mal em política, definem as relações entre política e outros campos de atividade e fornecem uma orientação para a ação. Ele escreveu isso numa pesquisa muito grande que ele fez sobre consenso e ideologia na política americana, né? Você vê que aqui ele alarga bastante o conceito de ideologia, um conceito fraco. O Edward Shields, ele apresentou uma contraposição entre política ideológica e política civil. Aí você já está vendo uma fase, final dos anos 50 e os anos 60, onde uma série de pensadores funcionalistas e liberais, principalmente liberais,
eles passaram a atacar as políticas que queriam mudar o capitalismo como políticas ideológicas contra políticas pragmáticas ou civis, que seriam as políticas, aquelas que deveriam ser feitas e não as ideológicas, né? Mas vamos lá, para os Schultz, a política ideológica é caracterizada pela preeminência férrea de um sistema geral e coerente de princípios, por uma perspectiva totalizante, pela obsessão do futuro, por uma visão dicotômica amigo-inimigo, pela hostilidade para os compromissos, por uma tendência extremista e por outros mais ainda. Bom, vocês podem notar que política ideológica, para ele, é tudo de mal, né? Ela deveria ser superada por uma política civil, que seria o oposto disso, seria mais pragmática, mais voltada ao consenso, menos a uma visão dicotômica amigo-inimigo, mais compatível com o sistema de vida capitalista. Basicamente, ele está defendendo o capitalismo aí, né? Se você pegar outro autor liberal, o Giovanni Sartori, um autor liberal genial, muito influente, ele é importante que todos leiam para entender bem o liberalismo. Lê o Giovanni Sartori, né? E o Giovanni Sartori elaborou expressamente uma contraposição, conforme eu estava mostrando ali atrás no Schills, mas foi o Sartori que contrapôs bem ideologia e pragmatismo, fundado sobre uma dupla dimensão dos sistemas de crença políticas, a dimensão cognitiva e a dimensão emotiva. Portanto, os sistemas ideológicos de crenças são caracterizados pelo Sartori, no nível cognitivo, por uma mentalidade mais dogmática, mais rígida, mais impermeável, tanto aos argumentos quanto aos fatos, tá? E doutrinária, que faz apelo aos princípios e a argumentação dedutiva, né? E no plano emotivo, por um forte componente passional, que lhes confere um alto potencial ativista, enquanto sistemas pragmáticos de crenças seriam caracterizados por qualidades opostas. Então, olha que curioso. Se você defende uma doutrina que não seja liberal, que não seja de manutenção da ordem, de que tudo pode ser resolvido pelo debate racional, por exemplo, se você tem um componente emotivo de mostrar que a miséria ela gera, na verdade, vamos dizer assim, ela gera fome, ela gera desespero, mas ela gera sofrimento também em quem vê aquilo. Mas esse componente emotivo não deveria ser um componente muito importante no pragmático da política para o Giovanni Sartori. E nem a ideia de você ficar fiel ou fidelizado por princípios, né? Princípios de justiça social e tal. Você tem que ver o fato, a realidade, o conjunto, e aí ser pragmático. Isso seria uma política pragmática. Já os ideólogos, eles, por exemplo, não querem reduzir salário, reduzir coisas, mesmo vendo que, vamos supor, teria que reduzir as aposentadorias. Mas os ideólogos falam, mas e os direitos? Enfim, o pragmático não, vamos reduzir. Direitos a gente não tem como manter mais, diria o político pragmático. Então, eu vejo muita semelhança hoje com quem quer construir a terceira via, porque quer dizer o seguinte, olha, tem esses caras que defendem direitos sociais, direitos políticos, avanços nesses direitos, né?
e que, portanto, são ideológicos, tais como os fascistas bolsonaristas. E aí eles juntam tudo como se fosse extremos, né? Que toda ideologia fosse extrema. E, obviamente, não é. Empiricamente não é. Tá? Bom, uma outra. Professor, Pois não, fale. Desculpe, é que eu não estou vendo, tá? Vá lá. não, fica tranquilo. Você pode voltar rapidinho no outro slide? Voltei ou Tá, não? isso. Pois não. Esse é uma das linhas da discussão da ideologia desse último, do Sartori, né? Giovanni Tá, Sartori, aí volta. certo. Tá. Sim. Então, pelo que eu entendi, eu fiquei um pouco confusa, mas também estava aqui pensando um pouco nessas condições que ele colocou do sistema para tentar fazer essa diferenciação entre os sistemas ideológicos e o Pragmático. pragmáticos de crença. Quando ele fala do pragmatismo, você até comentou agora, né, de Sim. talvez você tenha outros tipos de evidências, vamos dizer assim, que dizem que, bom, eu não, eu entendo, eu tenho um pouco dessa dificuldade de pegar e falar assim, né, Não, exatamente por favor. a parte do pragmatismo em si, tá? Mas o que acontece? Mesmo a questão pragmática, quando você também vai selecionar as informações que vão te ajudar a trazer robustez para aquilo que você está falando que é pragmático, isso também é ideológico, não é, de certa forma? Porque você vai ter que selecionar, você não pode olhar todas as suas alternativas e falar, ah, não, de fato, isso aqui é, digamos assim, não é prático, não é pragmático você olhar todas as alternativas possíveis. Você vai ter que escolher primeiro algumas que podem talvez não ser tão racionais. O sistema político por si só, por exemplo, ele não é racional. Então, nem sempre as soluções que a gente encontra para resolver determinados problemas, eles são 100% racionais. E aí, Entendo. muitas vezes, isso, para quem está analisando de fora, parece ideológico, mas ao mesmo tempo não é. E aí eu fiquei um pouco confusa, porque ele tenta fazer uma distinção, porque para mim o pragmatismo em si só também não é isolado dessa ideologia, entendeu? Perfeito. A sua colocação traz como uma visão de ideologia que não seria possível em uma sociedade se fugir da ideologia. Todos nós seríamos ideológicos, segundo a sua acepção, que é bastante possível você sustentá-la, tá? Todos nós seríamos ideológicos, tá? Mas eu queria mostrar que lá na origem do termo do Karl Marx, o Marx tem uma outra concepção de ideologia, tá? Isso já deve ter ficado claro. Por quê? Porque para o Marx a ideologia ela brota sim da sociedade, brota do interesse de classe, mas ela não é um ato de maldade. O burguês tem aquela ideologia e o proletário muitas vezes tem a mesma ideologia do burguês, justificando o domínio do burguês para o Marx. O Marx diz isso, não por maldade, por maniqueísmo, mas porque para manter aquele sistema, aquelas relações de propriedade funcionando daquele jeito, só seria possível com uma inversão da realidade, com a legitimação de uma dominação que beneficia aquela hierarquia social. Bom, isso é uma outra coisa. Mas o Marx não era ideólogo, segundo ele, Marx. Marx estava denunciando a falsificação da realidade, segundo ele, Marx. Por outro lado, o que você está falando é que, bom, eu vou empregar um termo ideologia no sentido fraco de concepções que têm origem na sociedade, mas que não é possível ter uma perspectiva e um olhar que não seja ideológico. É o que você me disse agora. E o Sartori, quando vai dizer que tem pragmatismo, ele, na verdade, ele está
enaltecendo determinadas possibilidades a partir da ideologia liberal que ele tem. É possível você falar isso? Sim, é possível, mas você tem que ter claro qual é os limites e amplitude do seu pensamento, né? Mas eu achei interessante o que você falou, que você está dizendo que o próprio Sartori é ideológico, mas eu peço que você entenda o que ele fez. Ele falou assim: sistema ideológico é dogmático, nunca abre mão dos princípios, é doutrinário, sempre quer falar, ó, isso aqui funciona assim porque está explorando as pessoas. O sistema é explorador, eu deduzo do capitalismo que vem a exploração. E no nível emotivo, não tem como reduzir a minha indignação com essas injustiças. Eu não vou sentar com o MBL, com o Bob Jefferson, se for necessário, porque eles são o excremento da sociedade, vamos dizer assim. Aí eu teria um nível emotivo, impedimentos dogmáticos, é isso que ele está falando. O pragmático, ele vai dizer o seguinte: olha, é mais barato fazer isso agora. Vamos fazer. Porque aí sobra mais dinheiro para o investimento daqui 10 anos vai gerar melhores condições de vida. Então, agora eu vou ter uma ação pragmática, vou resolver o problema. Não vou discutir princípio, não vou... É isso que ele está dizendo, tá? Não sei se eu fui claro com você. Eu entendi o ponto dele, sim. Obrigada. Obrigado. Já o Robert Putnam, que a gente já falou na aula anterior, nas 2 aulas anteriores, ele fez uma grande pesquisa sobre capital social na Itália, nos Estados Unidos. Bom, e aí ele empregou, por sua vez, o conceito de estilo ideológico, um pouco diferente, né? Mas ele emprega esses, conotando, definindo como um modo de raciocínio político dedutivo fundado em princípios gerais que sublinha a importância de ideias e que sempre vai ter uma visão utópica do futuro. Né? Então, o Robert Putnam diz que tem sociedades que têm um estilo mais ideológico, tem grupos que têm um estilo mais ideológico e outros menos. Ele comprova isso na sua empiria, na sua pesquisa que ele fez, fazendo inúmeras entrevistas e observações. Então, quando ele estudou essas crenças políticas de uma amostragem sobre homens políticos italianos e os ingleses, ele concluiu que o estilo ideológico é mais frequente na Itália do que na Inglaterra. Mas você entende o que ele definiu por estilo ideológico? É isso aqui, ó. Um modo de raciocínio que está sempre fundado em princípios gerais e que sempre, ou que quase sempre, ele comporta uma visão, ele tem um parâmetro que podia ser melhor se fosse assim, ou seja, está voltado para uma utopia futura. Ele vê, portanto, que os italianos têm mais esse componente do que os ingleses. Né? Então, por que o que ele fez é sustentável? Porque ele deixou claro o que ele fez, entendeu? Você pode até discordar dele, mas se você fizer a pesquisa com o que ele fez, você vai chegar à conclusão dele. Isso é uma boa pesquisa, entende? Ela é uma pesquisa fundada no método e em parâmetros que todos podem observar. E isso é muito importante. Quanto à hostilidade e intolerância para os opositores, eu peguei um exemplo aqui, tá, dessa pesquisa do Putnam. Ele não vê uma correlação direta entre essa intolerância e o estilo ideológico. Olha que interessante. Né? O que desmentiria hoje essa ideia, não, se o cara tem uma premissa ideológica, ele é intolerante, ele não aceita a diferença, desconsiderando que você pode ter uma ideologia fundada na diferença. Mesmo nessa acepção mais fraca da ideologia, né? Curioso isso. Mas vamos lá. E aí, indo para o finalmente, durante os anos 60, foi muito forte a tese do fim ou do declínio das ideologias. Isso está ligada
estava ligada, essa tese, a certas conotações, né, de uma visão particular de ideologia, né, que a gente acabou de falar, como dogmatismo, doutrinarismo, forte carga passional, propensão para conflitos radicais, tendências extremistas, ou seja, a ideologia como algo extremamente negativo, né? E eles declararam, uma série de autores, o fim da ideologia, principalmente por causa do avanço do welfare state. É curioso, né? Porque, mas vamos lá, entre 1950 e 1960, que também estava avançando a Guerra Fria, caracterizar o inimigo socialista como ideológico era importante e vamos dizer assim, negativá-lo completamente, certo? Então foi pensado, foi feito formulações por esses, em geral, liberais, não só, mas liberais da tese do declínio das ideologias. Olha que curioso, né? Se você for ver hoje o surgimento da alt-right americana, da extrema-direita mundial, você está falando de um fortalecimento gigantesco de ideologias extremistas de extrema-direita, mas você vai ver que o neoliberalismo é ideológico, ele surge antes da extrema-direita, e ele enfrenta um recrudescimento em vários lugares dos socialistas. Socialistas não socialistas pró-soviéticos mas socialistas mais democráticos. Mas o fato de ser socialista, o fato de ser sociais-democratas, e não vai confundir social-democracia enquanto tese geral com o PSDB, porque o PSDB é um partido liberal conservador, ele não é social-democrata, ele não defende as teses da social-democracia, que estão muito mais com o PT do que com o PSDB, tá? Mas eu estou falando enquanto doutrina mais geral, mundial, você tem aí uma tese, né, onde os socialistas vão enfrentar o neoliberalismo e vão ser bem-sucedidos em vários lugares, mal-sucedidos em outros. O neoliberalismo é uma parte dele, principalmente os mais neoliberais, veem que a democracia impede a exploração global do capital e que, portanto, rompe com a democracia. Aí começa a surgir esses extremos, o novo fascismo, que é neoliberal, né? Não é só neoliberal, porque também é pragmático. Mas vamos lá. Voltando aqui à nossa perspectiva do declínio das ideologias, ela foi pensada lá nos anos 60 pelo Raymond Aron, pelo Shields, pelo Daniel Bell, pelo Seymour Lipset. Por exemplo, o Raymond Aron, ele destacava o declínio do que ele enquadrava como fanatismo associado a crenças políticas, a perda da importância, a progressiva erosão das ideologias tradicionais, outrora rígidas, imperativas, e observava que nos países ocidentais estava tendo uma atenuação dos contrastes ideológicos, e isso ocorria porque a experiência tinha ensinado que questões políticas divergentes podem ser conciliadas. Curioso isso, né? Isso é a doutrina liberal, que não existe situações que não possa ser formuladas a partir do consenso. O que é duvidoso, né? Que é duvidoso. O ruralista quer destruir a Amazônia. Eu acho que se destruir determinados ecossistemas, você cria uma crise ambiental inominável e nunca mais vai recuperar aquele ecossistema. Como é que eu resolvo esse confronto conciliadamente? Dou uma parte da terra para o ruralismo destruir, é isso? E deixo uma outra preservada? É assim que pensa o liberal. Bom, o Daniel Bell, ele diz, a aceitação hoje em voga do welfare state, que é o estado de bem-estar social, que nem existe mais, existe em alguns países, eles são fortes, né? A herança do welfare state, que é algo emplacado pela social-democracia. Mas o Daniel Bell falava, a aceitação, portanto, nos anos 60, onde ele está escrevendo, desse estado de bem-estar social,
dessa organização descentralizada do poder, da união da economia mista e do pluralismo político, tendia a derrubar os ásperos contrastes ideológicos de outrora, de outros tempos. E o Seymour Lipset, ele dizia, essa transformação da vida política ocidental é devido ao fato que os problemas políticos fundamentais colocados pela Revolução Industrial foram resolvidos. Curioso, né? Segundo Lipset, os trabalhadores obtiveram reconhecimento de seus direitos econômicos e políticos, os conservadores aceitaram o conceito de estado de bem-estar social, e a esquerda democrática reconheceu um aumento indiscriminado dos poderes do Estado podiam, na verdade, conduzir a mais problemas econômicos e uma séria ameaça à liberdade. Você vê, esse reconhecimento que o Lipset vê nos anos 60, eu não vejo hoje. Né? A elite conservadora, como que você está vendo no Brasil, ruralismo, capital financeiro, um setor desse empresariado comercial, tipo o velho da van, eles falam que o Brasil é um país socialista porque tem alguns direitos. Imagine um estado de bem-estar social, né? Curioso isso, né? Bom, então vocês viram a questão da ideologia, ela é um termo polissêmico. Quando você usa ideologia, você precisa definir o que você está falando. E a ideologia, ela pode ter algumas das suas definições muito próximas ao que a gente mostrou que seria o fundamento de uma cultura política, mas uma cultura política, sem dúvida nenhuma, envolve ideologia, né? Ou um conjunto de ideologias. E aqui eu termino voltando à acepção do Karl Marx, lá atrás. No texto A Ideologia Alemã tem uma introdução. Eu vou ler essa introdução para vocês. Tá? Esse texto, A Ideologia Alemã, foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Há pouco tempo, um homem de bom senso imaginava que as pessoas se afogavam porque eram possuídas pela ideia da gravidade. Tão logo tirasse da cabeça essa representação, declarando, por exemplo, ser uma representação religiosa, supersticiosa, estaria salvo de qualquer risco de afogamento. Esse bom homem era o protótipo dos modernos filósofos revolucionários alemães. Isso é uma piada que o Marx era muito irônico, né? Muito irônico. Então ele diz assim, olha, atacando principalmente o Hegel, que era o grande inspirador dele, mas Hegel ele considerava um filósofo idealista, ou seja, a ideia precede a realidade. E não a realidade é onde brotam as ideias. Então, há uma inversão do real aí, estão entendendo? Então ele diz, não adianta você tirar da cabeça a ideia da gravidade, que se você pular num precipício você não vai morrer. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a realidade ela é feita de coisas materiais e também imateriais. Um conjunto de ideias levam as pessoas a acharem coisas, terem crenças, e que isso passa a criar efeitos, né? As ideias passam a ser força material surpreendente, tá? Mas essas ideias podem ser ideias que inverteram o real, ideias supersticiosas, místicas, e que para ele brotam principalmente do confronto entre as classes sociais. Bom, essa é a parte da nossa aula, da nossa videoaula, que eu encerro aqui.